Boa noite, alunos da Radiologia. Aqui é o professor Rogério Terra para mais uma aula. Hoje o assunto vai ser decaimento radioativo, né? Então, introdução. Estrutura atômica, isso aqui nós já vimos em sala. O número atômico representado pela letra Z, o número de massa representado pela letra A. O número de massa, ele sempre vai aparecer aqui sobrescrito, e o número atômico sempre aparecerá subscrito, tá? Essa letra X aqui é um elemento químico genérico, criado só para efeito da aula, e essas letras, ou letra aqui, elas sempre vão representar o símbolo químico do material. O número de massa é composto pelo número de nêutrons mais o número atômico, que é o número de prótons, tá certo? Aqui nós temos um exemplo, um material químico, no qual o seu número de massa é 14 e seu número atômico é o 6. Continuando a nossa aula, né? Aqui nós vamos ver o que são isótopos. O que são materiais isótopos ou elementos isótopos, tá certo? Isótopo, ele é aquele material, aquele elemento que tem o mesmo número de prótons, tá certo? Aqui nós temos o hidrogênio, que tem um próton, tá certo? Um deutério, que possui número de massa igual a 2, número atômico igual a 1, ou seja, um próton. E o trítio, que tem número de massa 3 e número atômico 1, ou seja, todo elemento que possui o mesmo número atômico possui o mesmo número de prótons, ou seja, ele é considerado um elemento isótopo. Bem, o decaimento, tá? Como o texto diz aqui, ó, o decaimento de átomos com elevado número de núcleons. Quem são os núcleons? São aqueles elementos que figuram no núcleo atômico, que nós já vimos na aula, é o quê? São prótons e nêutrons. Prótons e nêutrons são chamados de núcleons, ou seja, são as partículas, são os elementos que ficam aqui no núcleo, tá? Átomos com um elevado número de núcleons tendem a ser instáveis. Lembra, a gente falou na teleaula? Seguinte, o elemento sempre vai procurar a estabilidade, sair da instabilidade e ser estável. Aqui nós temos o hidrogênio, aqui nós temos o hélio, aqui nós temos o lítio e aqui nós temos o urânio. Você pode ver que o número de núcleons do urânio é muito grande. Por exemplo, aqui ele tem 92 prótons, ou seja, ele está instável. Decaimento radioativo, continuação. A emissão de partículas e ou energia tende a estabilizar o núcleo atômico, ou seja, o núcleo, quando está instável, ele procura estabilidade, ou seja, a emissão de partículas ou energia, nós vamos entender aqui porque ou energia, tende a estabilizar o núcleo atômico. Os processos de emissão de partículas e ou energia são conhecidos como decaimento radioativo, que é o tema dessa aula, ou desintegração radioativa. Os três tipos de decaimento radioativo são emissão alfa, emissão beta, que pode ser beta positivo ou beta mais, e beta negativa, também chamada de beta menos, e emissão gama. Continuando aqui com a nossa aula de revisão, nós temos aqui o decaimento alfa, simbolizado por essa letra grega aqui, tá bom? Então nós temos aqui um núcleo com um número atômico maior que 83, tá bom? Nós temos aqui X, que nós já vimos que é chamado de núcleo pai, tá certo? Núcleo pai. E ele vai sofrer um decaimento e vai dar origem ao núcleo filho Y, mais uma partícula alfa, ou seja, o elemento X, o núcleo X, vai sofrer um decaimento, tá? E ele vai gerar o núcleo Y mais uma partícula alfa. Nós podemos ver aqui que o número de massa dele vai perder 4 unidades e o número atômico perderá 2 unidades, tá certo?
Por que que o número de massa vai perder 4 unidades? Porque a partícula alfa ela é composta por 2 prótons e 2 nêutrons. Sendo o número de massa o que representa o somatório de prótons e nêutrons, já que a partícula alfa é composta por 2 prótons e 2 nêutrons, então subentende-se que o número de massa perderá 4 unidades. Sendo o número atômico representado pela letra Z igual ao número de prótons da partícula, do elemento, no caso aqui do elemento X, do núcleo X, sendo a partícula alfa composta por 2 prótons, ele perderá, ou seja, ele terá diminuído em 2 unidades o seu número atômico, não esquecendo que ele vai dar origem ao núcleo Y mais uma partícula alfa, ou seja, mais uma emissão alfa. Nós temos aqui um exemplo prático, um exemplo numérico, o TH232, que ao emitir uma partícula alfa vai se tornar o Ra228 e 88 aqui. Por quê? 232 menos 4 unidades, 228. 90 menos 2 unidades, 88. Mais uma partícula alfa. Propriedades da partícula alfa: ela é pouco penetrante, de baixa energia, porém alto poder de ionização. Repetindo, pouco penetrante, de baixa energia, porém alto poder de ionização. Dando continuidade à nossa aula, o decaimento beta, tá? Existem 2 tipos de decaimento beta, como nós já vimos: a beta positiva e a beta negativa, tá bom? Tranquilo? Então nós temos aqui, ó, excesso ou carência de nêutrons. O que leva um núcleo a emitir partículas betas? Ele pode ter excesso ou carência de nêutrons, tá bom? A partícula beta positiva também chamada de positron.